Amém. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Josué, finalzinho do livro de Josué, capítulo 24, o último capítulo do livro de Josué. Quero pegar com vocês a partir do verso 14, Josué 24. Josué 24, a partir do verso 14. Amém? Tem alguém na misericórdia ainda aí? Pode procurar. Se você não achar, pode olhar no índice. Tem um índice geralmente no início da sua Bíblia. Não tenha medo nem vergonha. Josué 24, 14. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitai. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pode tomar o teu lugar aí. Servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Amém, meus irmãos? Fala assim: o Senhor aguarda que venhamos a servi-lo com sinceridade e com verdade. Hoje eu quero estar falando a respeito da nossa casa, do nosso lar. Estamos terminando esse ano. Daqui a pouco estaremos orando pelas famílias, orando pelos nossos projetos de vida, estaremos apresentando ao Senhor as nossas primícias, estaremos consagrando o próximo ano. Porém, há algo aqui que precisamos entender hoje. Aqui Josué, ele fala e toma uma decisão, revestido de autoridade. Ele chega para o povo e fala assim: com quem vocês querem servir? Está na hora da gente decidir. Se aos deuses que serviam nossos pais além do Egito, ou aos falsos deuses dessa terra, ou ao Senhor, ao único, vivo e verdadeiro Senhor. O nosso Deus é Deus de aliança. Nós vemos no livro de Gênesis capítulo 15, quando Abrão fez uma aliança com Deus, e Deus prometeu abençoar ele e a sua descendência. Amém, meus irmãos? Nós vemos que foi essa aliança renovada em Êxodo 24, porque havia necessidade do povo falar, havia necessidade do povo declarar. Em Êxodo 24 nós vemos o Senhor pedindo, através de Moisés, que falasse a respeito da lei, da palavra do Senhor, e que o povo realmente declarasse com os seus lábios que continuariam e aceitariam aquela aliança. Então nós vemos a bênção do Senhor dando continuidade. Nós vemos em Êxodo 24 a questão agora com uma nação de Israel. E agora com Josué nós vemos com relação a uma família. Josué foi bem categórico com aquele povo. Ele falou assim: olha, vocês vão decidir. Eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós vemos uma aliança. Dessa aliança houve uma renovação que diz respeito a uma nação Israel. Depois agora nós vemos uma renovação que diz respeito à família, à casa, ao lar. E é esse ponto que nós queremos estar hoje meditando. Porque para nós declararmos isso, não adianta só papagaiar. O Senhor não quer e Ele não se agrada em vãs repetições. Não adianta você escrever: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e colocar isso, pregar, repetir, falar, se não vier do coração, e se nós não entendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E hoje, eu quero que todos nós venhamos a entender os princípios de Deus,
e botar para fora da nossa casa o inimigo. Amém, meus irmãos? Fala assim: o inimigo eu não quero na minha casa. E obviamente ele vem sempre de maneira sorrateira. Havendo legalidade, ele vem e entra. E nós vamos hoje entender algumas coisas. Nós vamos hoje tomar posse da palavra do Senhor para a nossa vida, como casa, como lar. A restauração que Deus tem. Deus quer restaurar no todo a nossa casa e a nossa família. Amém, meus irmãos? Quando fala de ascendência, ele diz: olha, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando fala de ascendência de qualquer coisa que veio na minha casa, na minha família, o Senhor fala: agora, a partir de agora, tudo é novo. Carrega o DNA de Deus. E quando fala de descendência, o Senhor também nos dá uma certeza. Ele fala assim: você e a sua descendência serão abençoados. Você crê nisso? Porém nós temos que entender, para poder falar como Josué falou, falar com decisão e autoridade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a mesma coisa do que falar: tudo que é do inimigo, bate em retirada. Quando nós falamos de perdas e também de restauração, me vem em mente o Evangelho de Lucas. Rapidinho, vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas praticamente fala a respeito de perdas e também a respeito de restaurações. Porque quando há perda, há necessidade de uma restauração, de um retorno. Vai abrindo aí em Lucas capítulo 15. Quando Jesus, ele está ensinando ali a respeito de perdas e a respeito de restaurações. Quando ele fala de perda de relacionamento, ele coloca um homem, a hora que ele fala, e dá o exemplo um pouquinho mais à frente no versículo 11, a respeito do filho pródigo. Amém, meus irmãos? Então a perda de relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho, etc, entre irmãos, a hora que ele fala de perda no relacionamento, ele coloca um homem, ele coloca ali o homem. Presta atenção, olha aqui o versículo 11. Certo homem, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. E aqui ele vem relatando a respeito do filho pródigo. Outro ponto que Jesus fala a respeito de perda é a perda de vida. É a perda de vida. É aquele que realmente agora, talvez conhecesse Jesus, agora não quer mais. Ou nunca conheceu e está perdido. Novamente Jesus usa o homem. Olha só que interessante, versículo 4. Outra parábola que ele fala: que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até encontrá-la. Então nós vemos aqui novamente a figura do homem. Porque estou falando de casa, estou falando de lar. Estou falando de casa, de lar, quando falamos de matrimônio, falamos de relacionamentos. Então quando a perda é perda de relacionamento, Jesus usa o homem para poder exemplificar. Quando fala a respeito de perda de vida, aquele lá está perdido, ele usa o homem, fazendo o exemplo do pastor, que vai atrás de uma ovelha, deixando as 99 e vai atrás daquela que está perdida. Porém, quando fala a respeito de perda de valores, aí a coisa muda. E hoje, quando nós estamos falando e nós queremos falar da nossa casa e botar o inimigo para fora da nossa casa, eu quero que hoje a gente venha expulsar tudo aquilo que tenta roubar os relacionamentos. Amém, meus irmãos? Que tenta roubar vidas, trazendo morte. Eu não estou falando de morte física, estou falando de morte espiritual. E também aquilo que tenta roubar os valores. E agora não é o homem, agora é a mulher. Olha só que interessante. Vamos um pouco mais à frente aí.
Versículo 8. Então Jesus falou aqui 3 parábolas. Depois ele discorre essas parábolas para os seus discípulos. Então ele usa do filho pródigo, ele usa a parábola do bom pastor. Agora ele usa a parábola da dracma. Veja que interessante, versículo 8. O qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la. E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Amém? Dracma era uma moeda que tinha um determinado valor. E para nós trazermos essa parábola para a nossa vida hoje, e trazermos para a restauração da nossa casa, nós queremos e vamos entender o princípio de Deus. Aqui Jesus estava falando de valores. Que valores, pastor? Valores espirituais, valores emocionais. Ele estava falando aqui de todo quanto é tipo de valor que hoje em dia o inimigo tem entrado e roubado. Valor de honra, valor de respeito, valor de todo tipo, que hoje está sendo perdido, e isso tem desestruturado muitas casas e muitos lares. E quando fala-se de valor, você vê que Jesus mudou o ponto de vista. Agora ele não fala do homem, ele fala da mulher. E a mulher tem o seu valor quando nós falamos da casa, quando nós falamos do lar. Assim como o homem tem as suas funções e os seus valores. Questão de perda, questão de relacionamento, o Senhor deixou muito bem claro: o homem faça. Questão de valores, a mulher faça. Então dracma é valor. Inclusive o Senhor colocou aqui uma certa ordem. Então nós vamos hoje entender esse princípio. Nós vamos tomar posse para a nossa casa, nós vamos tomar posse para a nossa família. Interessante porque a mulher, uma coisa eu quero falar para vocês. Sempre que na Bíblia aparece uma mulher, meu filho, pode dar uma pausa, dar uma respirada, porque ela rouba a cena. Sempre. Então, principalmente se nós olharmos da maneira como era o povo naquele tempo, o povo oriental. Então, quando entrava em cena uma mulher, cada vez que eu estou lendo a palavra, estou estudando, entrou uma mulher, é hora de dar uma pausa, tomar uma água, respirar fundo, porque aqui vem vara de Jeová. A mulher foi criada como auxiliadora, aquela que caminha na mesma meta do homem. Deus criou o homem do pó da terra. Amém? Interessante que fez do barro criou o homem. Já a criação da mulher foi diferente. Tirou a costela, pôs o homem para dormir. Por que será? Pastor, claro, mexer na costela não é fácil, tinha que pôr para dormir mesmo. Já pensou a dor que é para poder mexer e arrancar uma costela? Não, você acha que Deus não conhecia anestesia geral? Ou anestesia local? É que ele sabia de todas as coisas. Se ele deixasse o homem acordado ali naquele momento, obviamente ele queria dar palpite. E a primeira coisa que o homem ia falar: não tem jeito de deixar a boca fechada? Mas nós entendemos os princípios de Deus, e eu quero que hoje, você, homem que está aqui, entenda o seu posicionamento na sua casa. A proteção, para que o inimigo não chegue nem perto. Você, mulher que está aqui, entenda os seus valores, para que você defenda os reais valores de Deus na sua casa. Porque há coisas
que são os valores primordiais dentro de um relacionamento e dentro da casa, que quem realmente vê, enxerga, é a mulher. E olha só que interessante, existe aqui uma sequência. Obviamente ela perdeu um determinado valor. Aqui nessa parábola perdeu uma dracma. O que foi a primeira coisa que ela fez? Acendeu uma candeia. Acendeu uma lâmpada. Quando nós falamos de lâmpada, quando nós falamos de candeia, nós estamos falando de palavra. Amém, meus irmãos? A palavra não é uma qualquer, é a palavra de Deus. Quando você vê, percebe que determinados valores na sua casa estão sendo perdidos, é a hora de usar a lâmpada. Eu sou a luz do mundo. Ele é o verbo divino. E a hora que a mulher entende esse princípio, ela já entra com a palavra. A palavra traz luz, a luz clareia. A segunda coisa que vê, antes de achar o valor perdido, é a sujeira. Porque olha só, aquela mulher, né? E quando encontra, versículo 8, perdeu uma, acende a candeia, depois ela vai varrer a casa. A hora que traz luz, a hora que a palavra de Deus vem através da mulher, o homem tem a sua função, a mulher tem a sua função. E a hora que os valores na sua casa estão sendo perdidos, é você, mulher, que tem que trazer a luz para os reais valores. E só fazemos isso acendendo a candeia. A hora que ela acendeu a candeia, aí que ela viu a sujeira. Fala assim, não é à toa que perdi os valores, não é à toa que foram valores perdidos. A luz de Deus traz, revela. Por isso não precisa ter medo. Tem muita gente que tem medo da palavra. Tem medo porque sabe que a palavra, ela traz revelação. A palavra traz luz. A palavra revela o que está errado. E dracma é valor. E aqui o Senhor está falando com os homens a respeito de proteger, cuidar os relacionamentos, cuidar de vidas que às vezes estão se perdendo, e está falando do papel da mulher, de manter e trazer de volta os valores na sua casa. Aí ela varre. A hora que acende a candeia, mostra a sujeira. Mas mostra a sujeira não é para ficar desesperado. Mostra a sujeira para que possa ser limpo. A hora que limpa, os reais valores são trazidos de volta. E eu falei de valores aqui. Hoje em dia está caindo por terra. Qual o valor? Honra. As casas hoje não existe mais honra. Honrar aqueles que precisam ser honrados. E a hora que nós falamos de honra, não estamos falando somente a Deus, não, principalmente a Deus. Mas o Senhor deixa muito bem claro, dá honra para quem merece honra. Amém, meus irmãos? Respeito. Outra dracma que tem sido perdida no meio dos lares e das casas. Respeito. Ninguém respeita mais o mais velho, ninguém respeita os pais, filho não respeita pais, não respeita outras autoridades, filhos não respeitam professores, enfim, o respeito caiu de moda. Outro valor perdido. E os valores perdidos desestruturam a casa. O que mais que eu coloquei aqui? Obediência. Outro valor que tem sido perdido. Obedecer a palavra do Senhor. Obedecer pais e mães. Filhos, obedeçam seus pais. E é o único mandamento de Deus com promessa, que é promessa de longos dias sobre a face da terra. Honra, respeito, né? Obediência, pureza. Outro valor que tem sido perdido. E tudo isso, gente, por causa da sujeira do mundo que entrou, e porque não tem luz dentro da casa. E essa falta de luz aí, a responsabilidade maior é da mulher, é da esposa, é daquela que está na frente.
pureza, não precisa mais. Hoje em dia não tem mais nada. Então os valores têm que ser achados. Repete comigo: os reais valores precisam ser achados. Amém, meus irmãos? E não tem outra maneira a não ser acender a candeia, trazer luz a todas as coisas. E a hora que aparecer os problemas, limpa, meu filho, tira. Fala assim: na minha casa o inimigo não pode ficar. Então não adianta nós declararmos, não adianta. Por isso nós temos que entender o princípio. Obviamente Josué e a sua esposa entenderam esse princípio. Por isso que ele falou com autoridade: olha, vocês escolhem aonde vocês querem andar, pois eu e a minha casa serviremos ao... Josué entendia, ele como homem, a proteção que teria que ter sobre a sua casa e a sua família. E a esposa dele entendia que também o seu papel, daquela que traz os reais valores e não deixa perder os reais valores. E se deixar, meu filho, o inimigo entra e traz sujeira, e traz sujeira. E se não tiver a revelação pela palavra, a coisa fica. Quero pegar um exemplo aqui no Antigo Testamento para a gente trazer à luz. Vai comigo rapidinho. Vamos lá em Juízes, Juízes, capítulo 4 de Juízes. Enquanto você acha, repete novamente: na minha casa o inimigo não vai ficar. Glória a Deus. O homem terá o seu papel e a mulher terá o seu papel. Capítulo 4 do livro de Juízes. Essa aqui é uma narrativa sobre um período em Israel em que eles estavam sitiados por Jabim, um rei de Canaã. E Deus permitiu que ele viesse com toda a força atacar Israel. Por quê, pastor? Por causa daquilo que sempre fizeram. Foram esquecendo de Deus, deixando Deus de lado. Aí o Senhor levanta uma mulher, uma profetisa chamada Débora, e tornou-se a primeira juíza em Israel, nesse período dos juízes. Mas eu quero pegar aqui um ponto. Vamos lá, capítulo 4, versículo 16. Juízes 4:16. Mas Baraque perseguiu carros e o exército até Arosete Agoim. Todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, até não ficar nenhum sequer. Cícera era o general de Jabim, do rei de Canaã, de um inimigo poderoso. Sitiou e cercou Israel com 900 carros de ferro. Só para você ter uma ideia, trazendo isso para hoje, fora os cavaleiros, 900 carros de ferro. Seria a mesma coisa hoje que 900 tanques de guerra. E o exército de Israel só tinha infantaria. De um lado, 900 tanques de guerra. Do outro, um exército com espada. Porém, desse lado, tinha Deus. E Deus falou com Débora. Falou: eu vou dar vitória. E aqui nós vemos que Deus agiu, fez, depois você lê em casa, trouxe a vitória, coisa sobrenatural, e eles perseguiram o exército, venceram. Porém, o general Cícera, ele sai, ele foge. Versículo 17, acompanhe comigo. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e da casa de Eber, o queneu. Cícera foge a pé. Na hora que ele viu que está perdendo, na hora que ele viu que mesmo com aquele exército poderoso, por causa da mão do Senhor, ele está perdendo, ele foge a pé. E ele vai para a casa de um homem chamado Eber, e a sua mulher chamava-se Jael.
E olha só, eu quero pegar aqui, eu amo os detalhes da palavra, eu quero que você entenda, para a gente ver o princípio de Deus agindo na casa, no lar. Éber falhou, ele fez acordo de paz com o inimigo, ele quis ser bonzinho. Éber, ao invés de se posicionar e realmente não aceitar, ele fez acordinho de paz, tanto que Cícera teve a maior liberdade. Quando ele viu que o negócio ficou feio para o lado dele, ele foi a pé. Presta atenção nos detalhes. A palavra não diz ele correu, ele foi andando. Ele tinha liberdade na casa de Éber. O inimigo tinha liberdade na casa. Por quê? Porque Éber, como homem, falhou nos relacionamentos, falhou na sua proteção, naquilo que tinha que fazer. Por isso, Cícera teve a liberdade, como provavelmente já tinha antes, de entrar na casa, entrar na tenda de Éber. Vamos continuar aqui, versículo 18. Saindo Jael é a esposa de Éber. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Gente, mulher é mulher. Mulher, ela faz acontecer. Eu imagino aqui, fico imaginando a cena de Jael. Sempre aquela estratégia: inclina a cabeça a 45 graus e começa naquela voz em Ré menor, e pronto, entra, meu Senhor, vai. Mas nós vamos ver aqui para frente que obviamente essa mulher, por dentro, ela estava corroída, porque ela sabia que era o inimigo. E ela, apesar de fazer entrar, vamos continuar aqui, versículo 19. Então ele lhe disse: tenho sede, dá-me de beber, peço-te, de beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. O que ele pediu? Água. O que ela deu? Eu quero que você venha entender aqui o que estava acontecendo. Aqui nós já começamos a ver que Jael, ela realmente estava disposta a mudar aquela situação na casa dela, em que o inimigo tinha liberdade de entrar e sair. Como tem muitas casas de pessoas que se dizem crente da aliança de Deus, e que o inimigo tem liberdade de entrar e sair. Mas Jael se posiciona. Ele pede água. Pastor, o que tem a ver? Ele estava com sede, coitadinho. E olha, ela deu leite. Eu quero dizer para vocês uma coisa: no Oriente, demonstração de respeito e honra é quando uma pessoa chega na sua casa e você dá um copo de água. Até hoje, em determinados países, por exemplo, Arábia Saudita, 1 litro de água vale muito mais, quase 3 ou 4 vezes mais, de uma gasolina de altíssimo teor. Obviamente nós estamos falando de uma região semiárida. Nós estamos falando aqui, quando uma pessoa entra na casa e você oferece um copo de água, você está honrando aquela pessoa. Você está dizendo: você é bem-vindo nesta casa. E obviamente, se você analisar aqui esse contexto, a hora que Cícera chegou, ele foi a pé. A hora que ele viu que ele estava perdendo, falou: eu vou na casa de Éber, eu vou lá, eu sou de lá mesmo. Eles sempre me acudiram, eles são meus amigos. E chegou lá e viu que a esposa de Éber, Jael, deve ter atendido ele, apesar de fala mansa, mas já mostrando que não era bem-vindo. E ele fala: eu quero água, tenho sede. Na verdade ele estava querendo dizer: me reconhece.
me respeite. E ela pegou e deu leite. Deita aí, meu filho. Cobriu ele. Essa palavra nós podemos ver, por exemplo, vou falar rapidamente para você entender esses princípios de Deus. Nós precisamos saber como que funcionavam as coisas naquele tempo, como que era, né, o povo, como que eram as características de cada país e principalmente aquela região. Certa vez Jesus, ele foi à casa de um fariseu. E ao entrar ali, né, chegou, entrou, de repente entra uma mulher, começa a chorar nos seus pés, derrama um perfume caríssimo nos seus pés, enxugar com o seu cabelo, e o dono daquela casa que estava querendo testar Jesus, um fariseu, um estudioso, vai dizer: esse não é profeta não, esse aí é coisa furada, porque se ele soubesse quem é essa mulher, jamais deixaria. E ele só pensou. E olha só que interessante para você entender esse princípio da água. Jesus vira para ele e falou assim: ela está fazendo o melhor que ela pode. Eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo, nem um copo de água me ofereceu. Jesus desmontou aquele homem, porque obviamente ele deixou claro: você não me reconhece, não me respeita. Então a hospitalidade maior é você ser recebido com água, com um copo de água. Coisa que para nós hoje, aqui no Brasil, a gente não dá o mínimo valor. Se você for hoje, tanto em Israel, Egito, em qualquer lugar, a hora que você entra numa loja, o comerciante que é comerciante, ele já vem com uma bandeja, uma jarra e um copo, e te dá água. Ou seja, ele está falando: você é bem-vindo. Obviamente que ele tem ali segundas intenções, vender, faturar, mas ele está dizendo para você: você é bem-vindo, eu te honro na minha loja. Então aqui você começa a observar a situação, e aquele homem, não era a primeira vez que Cícera ia lá, não era a primeira vez, porque falava que ele já tinha amizade. Éber deixou as coisas correrem, porque ele queria ser aquele em cima do muro, que agrada gregos e troianos, que agrada o mundo e que agrada a Deus. Vamos continuar aqui. Versículo 20. Ele lhe disse: a porta da tenda, e se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Olha, um abismo chama outro abismo, uma queda leva a outra queda. Nós vemos Davi falar e nos ensinar através do Salmo. Quando o inimigo entra, quando o inimigo tem liberdade de entrar na sua casa, se não tomar uma posição e não arrancar, se não tirar e trazer de volta os reais valores, ele manda mentir. E quem é o pai da mentira? Então ele vira para Jael e fala assim: olha, vai ali na porta. Tudo bem, você me deu leite, eu pedi água, você me deu leite. Estou vendo que você não está me honrando, porém eu mando o quê? E porque se você, eu ou cada um de nós dermos liberdade para o inimigo na nossa casa, ele manda. E ele nos dá ordem e pede para a gente mentir. E quando os valores estão perdidos, o diabo manda. Sabe por que meu filho não veio para o culto? Coitadinho, ele ficou estudando até de madrugada. Mentira! Você sabe que ele foi na balada, você sabe que ele estava lá, e ele chegou na sua cara e falou assim: eu não vou não, eu não quero ir. E você simplesmente mente. Você está fazendo a vontade do diabo, você está fazendo a vontade do inimigo. Tem muitos aí fazendo a vontade do inimigo e está cancelando os reais valores. Meu filho não vem porque está com a unha encravada. O meu filho não foi porque está espirrando. Tixim. O meu filho não fez por causa disso. Eu não trouxe porque ele tem liberdade. Porque isso, porque aquilo. Meus filhos, agora, nesse momento, eu quero declarar: traga de volta os reais valores na sua casa. Não deixe a sujeira do diabo fazê-lo mentir. E tem muitos pais nessa situação. Eu vou dizer para vocês, a gente sabe disso. Nós somos pastores, mas não somos bobos.
E nem tudo a gente fica sabendo. Mas a gente vê aquelas mentiras de pais de cara lavada. E eu quero dizer o seguinte: se posicione. Traga os reais valores para a sua casa. Não tenha medo nem receio de trazer a luz que chama a palavra de Deus para a sua casa, para os seus filhos, para o seu lar, porque senão os valores caem. Caíram os valores, destrói-se a casa. Você, mulher que está aqui, entenda esses princípios. Você, homem, entenda também que se você amolecer, tem liberdade para o inimigo entrar na sua casa. Versículo 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele enquanto estava carregado de profundo sono e muito cansado. E lhe cravou-lhe a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. Fazer uma pausa aqui. Cai do pastor, que coisa trágica, misericórdia, fiquei até preocupado agora. Ai, as mulheres já estão falando aí, já sei como é que é. É isso mesmo, meu filho. Mata o inimigo. Não é o seu marido, nem os outros. Lembre-se do que está por trás. Olha aqui os detalhes. Ela foi e tirou uma estaca da tenda. A tenda, entenda-se aí, casa, lar, é o que sustenta. Porque ela sabia que já estava sendo abalado. Ela sabia, gente, essa mulher poderia ter saído ali fora no quintal, ter pego uma estaca ou fabricado uma estaca. O camarada estava lá roncando, dava tempo dela cortar uma estaca, fabricar, apontar e fazer tudo isso. Não, ela tirou uma das estacas que mantinha a tenda, que mantinha a sua casa em pé, e falou assim: aqui não. E cravou na fonte, atravessou. Versículo 22. Baraque chegou perseguindo a Sísera, e Jael saiu-lhe ao encontro e disse: vem, mostrar-te-ei o homem a quem buscas. Entrou ele na tenda e encontrou Sísera morto com a estaca na fonte. Hoje é dia de nos posicionarmos. Hoje é dia de vocês que são homens, se posicione para não fazer alianças fracas, medíocres, com medo. Tem muitos homens aí que fizeram como Heber, e estão fazendo como Heber. Eu vou fechar o olho para não ver o que está acontecendo. E tem muitas mulheres que não estão agindo como Jael. Provavelmente essa mulher chorou muito, provavelmente essa mulher deve ter passado por muitos problemas, sabendo que o inimigo estava tendo livre acesso na sua casa. Porém, ela se posicionou. E o que o Senhor aguarda de nós nessa noite é posicionamento. Os homens, manter as verdadeiras alianças com o Senhor. As mulheres, trazerem de volta, limpar e trazer os reais valores. Não adianta você estar mentindo. Não adianta você atender o que o diabo está falando no seu ouvido. Ai, diga que o Júnior não foi porque ele está doente. Ai, diga que a nossa amiguinha lá, minha filhinha, não foi. Quem que é mesmo? Não é o Júnior, é a Sandy. A Sandy não foi porque ela está resfriada. Ai, fale lá. Meu filho, minha filha, presta atenção numa coisa. Leva o seu filho. Ensina os teus filhos o caminho que deve andar, e até velhice nunca mais ele se esquecerá. Você faz coisas e obriga ele a escovar os dentes, espero. Obriga a pentear o cabelo, espero. Ensina a ter determinados modos, espero. E porém, a hora que chega as coisas de Deus, você deixa o inimigo mandar, e ainda você mente para justificar. Deus é Deus, e o Senhor espera homens que respeitem a aliança de Deus, e mulheres que tragam os reais valores para a sua casa. Chega, senão não adianta.
falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando entendemos os reais valores, nós vamos arrancar da nossa casa toda sujeira, todo inimigo, e nós vamos falar: aqui você não entra. Amém, meus irmãos? Todos os valores que Deus estabelece é para ser aplicado na nossa casa e na nossa família. Hoje em dia, filho manda em pai. Hoje em dia, filho determina. Se você é daqueles que, sabe o que é? A namorada veio conversar com ele, os dois estão conversando lá no quarto. Mas ele é muito bonzinho. Valores, gente. Eu quero que você entenda: a sua casa é sua casa. Entenda os princípios de Deus. Lugar de visita na sala. Amém, meus irmãos? Para pôr para dentro da casa, inclusive aqueles que se dizem amigo, você tem que pedir ainda orientação pelo Espírito, porque a sua casa, você tem que declarar, é local santo. Visita é para ser recebida na sala de visita. E se não é casado, se é namorado, cada um entenda os seus princípios, valores. E o mundo tem colocado valores distorcidos, e os pais estão mentindo para Deus. Eu não estou falando nem com pastores, estão mentindo para Deus. Se justificando. É aquela questão de achar que uma justificativa acerta todas as coisas. Valores são valores. Dracmas são dracmas. Mulheres de Deus traz os reais valores. Falam da palavra, oram, limpa, varre, tira. Fala assim: acender a candeia e varrer a casa. Não tenha medo de arrancar da sua casa aquilo que é sujeira do diabo. Declare a palavra. Traz a luz. Às vezes a mulher até acende a candeia, mas não pega na vassoura. Ou se pega, é para voar. Não, brincadeira. Hoje entenderemos o início, porque esses cultos que teremos até o final do ano, estaremos orando pelas casas, pelas famílias, pelos lares, porque sabemos e cremos no Deus a quem nós servimos, que Ele fez e cuidou de nós até aqui, e consagraremos a Ele o próximo ano. Você crê nisso? Então fica em pé, em nome de Jesus. Quando você está muito complacente com o inimigo, se torna conivente. Nunca esqueça isso. Quando ficamos muito complacentes com as situações, estamos...